Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à 14ª Convenção do CRC Goiás. Eu sou Fernando Sampaio, vou falar sobre Contabilidade 4.0 e quero desde já agradecer a toda a organização do CRC Goiás, aos demais colegas palestrantes, a todas as organizações envolvidas, patrocinadores, enfim, mas principalmente a você que nos prestigia, que compartilha informação com a gente, que divulga este evento e assiste a toda a nossa programação. Muito obrigado. Vou me apresentar para vocês. Sou coordenador do MBA Consultoria e Empreendedorismo Contábil na BSSP Centro Educacional. Também sou professor de outros MBAs dessa mesma instituição. Sou empresário contábil, consultor de empresas, instrutor de treinamentos, palestrante em vários temas. Também sou coautor dos livros Compliance Tributária e Compliance Trabalhista. Eu não posso falar da contabilidade 4.0 sem antes falar um pouquinho sobre a indústria 4.0. Esse termo utilizado por conta dessa nova onda de muita influência tecnológica, processos que estão acontecendo na indústria, na educação, principalmente no momento de pandemia em que o mundo está vivendo. Várias outras áreas de conhecimento passam também por essa revolução com o advento de tecnologias tão avançadas que nós estamos utilizando recentemente. E das revoluções industriais anteriores, isso não era tão acentuado porque nós não tínhamos tantos avanços como agora. Então, essa evolução é muito natural de nós não conseguirmos mais nos desvencilharmos da tecnologia e isso causa um impacto, um efeito gigantesco na forma de atuação do profissional de contabilidade, bem como na sociedade e em outros setores e trabalhos dentro do mundo todo. Nós estamos vivendo a era e um perfil de conhecimento que nunca foi visto antes. Então, compartilhar conhecimento, não deixar ele ficar dentro de você e externar esse conhecimento ao máximo de pessoas possível é o que tem movido esse mundo hoje. A informação, o conhecimento, ela tem sido a principal commodity para negócios, para pessoas, para avanço de organizações. Então, o saber aplicar e agregar valor, contribuindo para essas organizações e pessoas, acaba sendo o que está nos movendo hoje. A tecnologia facilita muito isso pelo alto processamento de informações e, por conseguinte, geração de conhecimento. Então, a gente está evoluindo muito, até afirma dizer que não voltaremos de forma nenhuma a ser como éramos antigamente, porque agora a gente só tende a avançar e, de fato, trazer de novo a essência da contabilidade, que é gerar informação de fato para boas tomadas de decisão, para estratégia, para que uma organização e as demais pessoas consigam ter um bom desempenho, ter bons resultados, o que se espera, o que se almeja da nossa ciência. Vamos ter paradigmas de mudança de orientação, de mudança de foco, mudança de postura, mudança de modelo de negócio. Mas por que tanta mudança? Porque nós somos alavancados, nós somos naturalmente convidados por conta dessa evolução que ocorre com pessoas, com a sociedade, com outros segmentos. Isso é muito natural, e aí, como nós somos uma ciência social, nós, da área contábil, nós acabamos por nos adaptarmos também a essa forma de atuação. Isso acaba acontecendo, não tem muito jeito. Há um tempo atrás, a gente fazia ou discutia formas de como mensurar o capital intelectual, de como mensurar ativos ambientais, outras complexidades. Tendo método, estudo e aplicação de tudo isso, a gente naturalmente evolui. A contabilidade, claro, é ajudada de forma abrupta pela tecnologia. Por isso que a gente está tendo tantos resultados extraordinários que nós não conseguimos alcançar lá atrás. Não é que a contabilidade melhorou, é que nós temos ferramentas e instrumentos para um processamento mais rápido, uma análise mais breve e, por conta disso, uma entrega maior de resultado. Então, por conta dessas otimizações e todo o avanço tecnológico, eu creio que nós, contadores, vamos entregar muito mais a pessoas e organizações do que nunca a gente conseguiu fazer antes.
Muita coisa já está disponível para a gente. Já é possível você capturar documentos, também fazer lançamentos automáticos em sistemas sem nenhuma interação humana, através da inteligência artificial, ou processo de RPA, ou qualquer outra tecnologia que está disponível. As rotinas repetitivas, que são tão criticadas por conta de aumentarem o custo e, naturalmente, aumentarem o tempo para que a informação contábil seja divulgada, com toda a tendência a tudo isso ser eliminado com o uso desses recursos, dessas ferramentas. É o fim daquela base operacional repetitiva e demorada. A gente vai ter agora, com essa interação tecnológica, sem, no caso, a interação humana, serviços disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, full time. Porque as máquinas não se cansam, as máquinas não vão ter pausa. Então a gente vai conseguir ter uma operação muito ágil. Isso vai facilitar muito a análise de dados, porque a tendência também é termos informação confiável. Então, novos produtos e serviços tendem a surgir, mas sempre numa modelagem de negócio mais consultiva, mais presente, mais próxima às organizações. Nas cenas dos próximos capítulos, a gente vai visualizar os fiscos evoluindo com tecnologia. É normal que isso também aconteça, da mesma forma como a gente já conversou anteriormente, que outras áreas são afetadas também por toda essa evolução da indústria 4.0. E no meio digital fiscal não vai ser diferente. Os documentos eletrônicos avançam, inclusive com a nota fiscal de serviços eletrônica modelo nacional, que ainda não está pronta, pelo menos até a gravação dessa palestra, mas pode ser que no momento futuro já tenhamos aí a nova lei complementar falando sobre isso, que provocará um grande pacto federativo do ISS por conta da normatização através deste documento, bem como o que já vem acontecendo com discussões sobre o ICMS para um pacto federativo também, novas legislações de PIS e COFINS, enfim. Mas a grande sacada é que o fisco vai ter possibilidade de montar a nossa apuração tributária para depois uma eventual confirmação, se assim for necessário. Os documentos eletrônicos, com técnica de tabelas, preenchimento e as devidas amarrações, possibilitarão isso. Então, nós vamos ter muito avanço no processamento tributário das organizações com essa evolução. E isso também vai fazer com que a gente avance saindo dessa operação fiscal e agora partindo para a gestão tributária, que nunca vai deixar de existir. A gestão dos tributos, o gerenciamento das possibilidades para cada organização no exercício, numa periodicidade qualquer, com suas vantagens e desvantagens. Essas análises vão continuar existindo. Mas a operação, importa nota, digitar coisa, isso daí de fato realmente já era. Muito se fala sobre quando haverá essa consolidação de todo esse efeito da indústria 4.0 na contabilidade. E muitas estimativas falam de 5 a 10 anos. Porém, eu me arrisco a dizer que com essa pandemia que nós estamos vivendo e não saímos dela ainda, que a gente avançou muitos anos em poucos meses. Então eu trago essa pergunta. Já chegou? Quanto tempo a gente evoluiu nessa pandemia? Quanto que era esperado, expectativas que nós tínhamos para todos esses avanços e que eles acabaram ocorrendo da noite para o dia? Quantos de vocês tiveram que adaptar modelos de negócios, forma de atuação, expertise, até mesmo esse caso de não ter mais estrutura física para uma estrutura virtual, eletrônica, o advento mesmo dessa transformação digital que acaba envolvendo aí todos os profissionais. Entendo que nós evoluímos muito, é interessante até fazer um estudo sobre isso, para nós termos aí uma precisão se de fato esses 5 a 10 anos já chegaram, eu acho que já, mas se de repente tem uma percepção aí diferente, espero que haja um estudo quanto a isso, um momento de discutirmos sobre, mas é inegável o nosso avanço neste ano de 2020 perante todos os desafios dessa modernização, desse uso de tecnologia no meio contábil, que naturalmente chamamos de contabilidade 4.0. Com essas novas tecnologias, vamos ter novas necessidades. Ficarmos atentos principalmente a questões que envolvem as finanças das organizações. Entendo eu que esta área vai avançar muito mais do que já há uma natural necessidade hoje. As empresas sempre com muita dificuldade com sua gestão financeira pela dinâmica dos negócios, para uma avaliação mais efetiva de investimentos, financiamentos, necessidade de fluxo de caixa, capital de giro. Então, acho
creio que a gente vai ter muita demanda na área financeira com muitas oportunidades. Isso, claro, vai trazer competitividade para a gente. Em contrapartida, não teremos tanta competitividade assim no outro contexto vinculado aos trabalhos mais operacionais e mais tradicionais. O que vai acabar acontecendo? Nós vamos ter uma alta oferta de trabalho já aos moldes dessa contabilidade 4.0, no sentido da robotização, dos processos automatizados, e isso sendo feito com baixo custo em relação a uma interação máquina face a uma interação humana. Então eu tenho que me atentar a tudo isso de forma que essas necessidades que as organizações tenham sejam atendidas. Por quê? Se elas estão buscando tudo isso, é natural que nos procurem e que nos levem, nos transportem, nos alavanquem também para, naturalmente, essa modernização. E botar a mão na massa com tudo isso, como vai ser? Com novos temas, novas legislações de todos os lados. Nunca vi tanta legislação saindo como nesse momento que nós estamos vivendo. Cenários de projeção futura, de otimização de resultados, de retomada de economia, de alavancagem, de avanço, de cenários de risco. Então, tudo isso, necessidades que organizações e pessoas vão ter com a procura do nosso trabalho. Então, a gente vai ter que ter habilidades para rapidamente resolver tudo isso. Habilidades de compreensão, habilidade de resolução de problemas e também muita escuta ativa, escuta empática, você ouvir bastante para poder raciocinar em cima das reais necessidades de uma organização para gerar resultado. O nosso momento é um momento diferente nessa formação chamada do contador consultor, onde estamos, com certeza, mais próximos de organizações e pessoas. Não estamos mais atrás das mesas, não estamos mais escriturando tanto. Agora a gente tem a máquina para nos auxiliar acerca disso e podemos, enfim, nos relacionarmos mais com pessoas e organizações de forma que a gente continue avançando. Bom, o profissional tem condições para tudo isso? Acredito que sim. Só que também precisamos desenvolver outras coisas. A tecnologia está cuidando de muita operação e com isso a gente vai precisar também melhorar um pouco mais a nossa oferta de trabalho, mas não somente com conhecimento técnico. A gente vai ter que ter outros conhecimentos que perpassam a técnica contábil, mas que são necessários para bom desenvolvimento de trabalho. Relacionamento interpessoal, com todas as outras questões de competências socioemocionais, né, que são muito necessárias para todas as pessoas hoje, nesse momento em que nós estamos vivendo de avanço e de melhor relacionamento. Então, há muita potencialidade para o profissional de contabilidade. Eu entendo que não tem nada de tão extraordinário a se conquistar, mas você vai depender muito de sua organização, de tempo, vontade, porque crescimento é normal, vai crescer, mas vai doer, vai ter dificuldade sim. Por isso você precisa se organizar, ter back-office, ter pessoas que ajudem você numa retaguarda para que você tenha esse tempo de avanço, de melhoria, de capacitação, porque você vai ter que ter um investimento de tempo em você para agregar novos conhecimentos face a tantos novos desafios que estão vindo. E neste presente que a gente já enxerga o futuro, a inteligência artificial, com as operações e com a gestão também, será que é possível a gente já utilizar dentro do processo de gestão a inteligência artificial para ajudar o humano, os seres humanos, a tomarem decisões? Será que é possível? Talvez até seja, mas não vai envolver tudo que é capacidade de um ser humano. Nós temos a intuição, o chamado sexto sentido, aquela análise mais sensível que as máquinas não têm. Agora, quando eu tiver mensuração de todas as possibilidades dentro de um sistema, dentro de um grande Big Data, o sistema com processamento rápido, veloz, vai poder visualizar as N possibilidades e, com base em equacionamentos para variáveis de decisão, ele vai poder sugerir ao usuário daquela informação uma possibilidade qualquer de ação, de decisão, seja lá qual for o próximo passo após a obtenção da informação. É possível sim, porque em outras áreas já acontece. A gente já vê a inteligência artificial na medicina, na área jurídica, no varejo,
na educação. Então, a gente vai, sim, absorver o uso dessas máquinas a nosso favor. Na contabilidade não vai ser diferente, isso já chegou. Uma coisa muito bacana que a gente tem que observar e relatar a vocês, como o ensino de contabilidade avança com esses elementos da chamada indústria 4.0. A gente já vai ter muita metodologia ativa, muita discussão sobre aquelas competências emocionais por conta de avanços nessa postura do profissional, que de futuro não tem nada, é profissional do presente. Vamos reforçar isso muito ainda na nossa discussão. Não podemos deixar de discutir sobre o fim da contabilidade. Quando é que essa contabilidade vai acabar? A gente tem muitos relatos, se você buscar na internet, muita coisa sendo dita, mas com alguns equívocos. A gente tem uma fala que foi iniciada pela Ernst Young, numa má interpretação, não da Ernst Young, mas as pessoas que visualizaram a notícia. Uma outra notícia que foi muito publicada no Brasil é uma notícia do Instituto Francês, do Instituto Sapiens, que a gente vai também conversar, e mais recentemente, em outubro de 2020, o que a ONU trouxe num relatório muito interessante chamado O Futuro das Profissões, o The Future of Jobs. Vai dar uma analisada nisso tudo também a partir de agora. Pessoal, o professor Michael Osborne, aqui está a foto dele, estudioso sobre o futuro das profissões, ele trouxe um estudo muito interessante sobre profissões que tendem a acabar até 2025. A Ernst Young, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, fez um estudo acima do estudo do professor Michael e aí fez uma publicação. Essa publicação foi traduzida para o português e houve um equívoco. No termo tax preparer, ou preparador de imposto, na versão brasileira ficou contador. E isso gerou uma discussão muito grande. Você vai buscar na internet contabilidade 2025, 2030, né? Porque às vezes tem uma variação de data, dizendo que a profissão vai acabar, vai acabar, vai acabar. A própria Ernst Young mostrou posteriormente que realmente houve um erro de tradução. Vou até citar aqui meu amigo Anderson Hernandes, que está na programação desse evento, ele fez uma publicação ampla acerca disso, para justamente justificar que, de fato, a contabilidade não vai acabar em 2025. Pelo contrário, a gente vai avançar muito. Mas como houve esse equívoco de tradução, vira e mexe, essa notícia é requentada na internet, ela é publicada lá no Facebook, nos grupos de WhatsApp, às vezes até em jornais, por conta exatamente de não visualizarem esse errinho, esse equívoco acerca da tradução de tax preparer, preparador de impostos, um analista fiscal, auxiliar fiscal, um assistente fiscal, pode ser assim considerado, em relação ao contador, ao cientista contábil. Contabilidade não vai acabar. Chegamos já ao primeiro mito aí, a primeira discussão acerca do fim da nossa profissão. Bom, pessoal, o Instituto Sapiens, se você colocar assim na internet, final de 2018, pelo Instituto Sapiens Contadores, né, como eu coloquei na pesquisa Google, vai aparecer 133 mil ocorrências dizendo assim, um estudo realizado no final do ano de 2018 pelo Instituto Sapiens, e aí replica essa notícia, tem muitas publicações sobre isso. Vamos lá, o que aconteceu? O Instituto Sapiens ele faz, lá na França, pesquisas acerca do mercado de trabalho francês, entre outras tipologias de pesquisa que eles acabam tendo. É um instituto de pesquisa como nós temos vários aqui no Brasil. Eles se basearam no estudo do Ministério do Trabalho francês através do DARES. O DARES é uma espécie de CAGED francês, né? O nosso afinado CAGED, onde eles pegam os estoques de pessoas admitidas e demitidas. Pegaram uma série histórica antiga e compararam o volume de contratações da contabilidade, que no passado era muito alta, com as contratações mais recentes. Só que o estudo é muito claro, ele fala exatamente de operações contábeis. O trabalho que hoje é semelhante ao auxiliar, ao assistente contábil, e há uma queda normal para esses profissionais. Então, a gente vai ter toda essa discussão, só que ela não acabou ainda, ela continua. Continuando essa investigação, fui lá no estudo do Instituto Sapiens e aí ele mostra aqui o texto em francês, claro, a fonte está aí, essas letrinhas bem pequenininhas para caber aqui no nosso slide, com a base, com a fonte dessa informação. O que eu fiz? Não vamos fazer análise em francês, fiz uma tradução para o português, vamos fazer a leitura do que o Instituto disse. Aqui está uma tradução ao pé da letra feita lá no Google, tá? O número de funcionários de contabilidade experimentou um salto significativo entre 86 e 2004, aumentando 16%.
De 335 mil para 390, a força de trabalho total aumentou 22%. Desde 2004, a força de trabalho encolheu em quase 23% para 300 mil trabalhadores, devido ao desenvolvimento de software para contabilidade. A tendência nos últimos anos tem sido terceirizar a profissão de contábil com a de secretária, onde ela é compartilhada entre várias empresas para melhor reduzir o custo. A segunda onda de declínio terá origem na tecnologia, onde software inteligente dedicado pode, portanto, realizar tarefas de contabilidade sem intervenção humana. O período de extinção que estimamos é uma péssima constatação para essa profissão. Os jovens em formação de contador não poderão exercer a profissão durante toda a vida, sendo obrigados a reorientar-se e a seguir um novo curso de formação de sua carreira. Discordo desses últimos pontos do Instituto, porque, na verdade, você vai precisar de mais conhecimento e compreensão desse todo. Então, o mercado ele não vai excluir o profissional de contabilidade, ele vai querer um profissional mais especializado. E isso vai ser interessante porque o profissional mais especializado ele tem, sim, vaga e posição de mercado, as empresas estão necessitando de profissionais. Eu até faço uma brincadeira sempre quando eu falo de mercado de trabalho na contabilidade, eu digo assim, contador tem muito, competência tem pouco, é um paradoxo. É o famoso tem, mas está faltando. Então é claro que você, inclusive o jovem profissional, já percebe isso, nas academias essa discussão já está acontecendo, para que haja, sim, uma formação adicional, além, claro, do bacharel em ciências contábeis, o cientista contábil, que vai precisar desses novos conhecimentos que a gente vem falando ao longo da palestra. Então, o que o Instituto traz é a chamada para essa evolução, onde ele fala do próprio software de contabilidade, onde ele fala exatamente que a tecnologia, nesse teor da contabilidade 4.0, ela vai fazer com que a gente avance, a gente busque um avanço. Então, tá aí o outro mito desmistificado a partir de agora, que você vai encontrar muito na internet, espero ter esclarecido também esse ponto. E aqui eu tenho a publicação de um dos quadros que a ONU publicou no relatório Future of Jobs, lá em outubro de 2020. Né? Então, eu já trouxe até grifado aqui para mostrar para vocês, escriturários de entrada de dados, secretários administrativos executivos, aí, funcionários contábeis, escriturários e folha de pagamento, contadores e auditores, aí vão aparecendo outros tipos, o gerente de serviço de negócio e administração, a lista é ampla, com a diminuição de demanda de trabalho, ou seja, esses profissionais tendem sim a entrarem em declínio com vagas e ofertas de trabalho por conta exatamente desse avanço todo que a ONU, através desse estudo, entende e compreende. Só que nós temos o outro lado, das profissões que vão ser alavancadas. Vamos fazer essa análise agora. Já nas profissões com aumento de demanda, a gente pode destacar o analista de dados e os cientistas de dados, os especialistas em inteligência artificial e machine learning, big data, marketing digital, estratégia, automação de processos, desenvolvimento de negócios, transformação digital, segurança da informação, entre outros. Se a gente for analisar, muita coisa dessas competências que o contador começa a desenvolver com esse advento da contabilidade 4.0, eles estão contemplados aí. A gente vai trocar de quadro, daquele trabalho mais tradicional para esses novos trabalhos, essas novas demandas, que foi inclusive o que a gente disse em momentos anteriores dessa palestra. Então, o estudo da ONU ele relata o que de fato tende a diminuir, não acabar, diminuir, e o incremento, o aumento de demanda. Então, isso provoca de fato toda aquela discussão de nós aumentarmos o nosso conhecimento. E se a gente for visualizar assim, e podemos constatar, a contabilidade não vai acabar. Agora eu trago a contabilidade, a tal profissão do futuro. Né? Então, esses dados eles vêm de múltiplas fontes. Nós temos empresas e organizações internacionais com atuação, inclusive, no Brasil. Por exemplo, a Robert Half, uma das maiores consultorias de recursos humanos do mundo. A gente tem também os amigos lá do blog Futuro das Coisas, uma galera super especializada que pega tudo que está rolando no mundo e traz essas informações para a língua portuguesa. A gente tem, inclusive, outras informações que vêm lá da Aliança Cooperativa Internacional, da própria ONU, que muitas vezes se contradiz acerca do que ela fala sobre a contabilidade. Então, nós vamos ter fontes de informações amplas e confiáveis. Mas a melhor fonte de confiança, melhor fonte para tudo isso que eu vou trazer, você, eu,
a classe contábil, porque entendemos sim que nós temos muito a contribuir ainda para desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de organizações. Olha que legal as tendências que o contador do futuro terá mais tempo de trabalho remoto e imerso em um modelo mais colaborativo. Você já enxerga isso na sua atuação neste momento, neste presente? Diminuição das atividades burocráticas por força da automação. Isso a gente ainda não percebe porque estamos no país mais burocrático do planeta, né? Então, eu acredito que gradualmente a gente já comece a enxergar algumas operações que de fato tendem a ser mais rápidas. Novos modelos de negócio com base em plataformas de personalização em massa e mega hiperlocal. Uau! Então, novos modelos de negócio, novas formas de atuação, novas modalidades de serviços de contabilidade. Então, a gente tem aí a contabilidade online, digital, então um estreitamento, uma proximidade com as organizações. Então, eu vejo que essas tendências são bem assertivas. Só não sei se é muito para o futuro, se já é para o presente, para o momento que nós já estamos vivendo. Demanda por contadores. A contabilidade possui uma das maiores taxas de empregabilidade do Brasil, 93,8% segundo o IPEA. O Escritório de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos prevê um crescimento de 10% na demanda por profissionais de contabilidade até 2026. E há uma procura maior pelo perfil relacionado à relação com investidores e fusões e aquisições. Cresce a demanda pelo cientista de dados contábeis, dados da Robert Half. Então, a gente já visualiza que a demanda é crescente desde que haja uma especialização adicional, habilidades e competências adicionais ao profissional de contabilidade. A oportunidade tem, é isso que a gente está enxergando aqui, e isso gera grandes possibilidades para esse profissional que está antenado nessa contabilidade, profissão do futuro. Desafios, sempre temos, né? O contador não pode mais se restringir a cumprir obrigações fiscais e tributárias. Seu papel é estratégico, auxiliando tomada de decisões com informações e projeções baseadas em números e dados. Aí aquela questão de obter os números e dados das organizações entra em cena, melhoria de processos, enfim. Outro desafio é acompanhar e entender os avanços tecnológicos e incorporá-los à sua rotina, o que essa indústria 4.0 está impondo para a gente de forma muito salutar. Agilidade é atender a demanda de forma consultiva, tornar a burocracia menos dolorosa para as organizações, para os clientes. Entendo, dentro desse movimento que nós temos no Brasil, da chamada contabilidade consultiva. Eu até faço uma brincadeira gostosa em eventos, em palestras. Contabilidade consultiva é um pleonasmo, né? Igual subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, enfim. Só que, quando a gente está utilizando esse termo, é justamente para que haja um despertar nas organizações de contabilidade, nas pessoas envolvidas com a ciência contábil e também, claro, os usuários da nossa informação. Essa visão do chamado contador consultor, que é outro pleonasmo, mas é uma grita, é um clamor para que esse profissional comece de fato a utilizar-se da contabilidade na sua real essência estratégica para organizações e pessoas. O relacionamento com o meio ambiente, uma das coisas que eu achei mais espetaculares nessa fala do profissional do futuro, da contabilidade, que começa a incorporar sustentabilidade na tomada de decisões. Não é mais só o lucro, o contador é peça fundamental para promover a transparência das ações das empresas e garantir o alinhamento da estratégia da obtenção dos resultados econômicos e financeiros com as obrigações socioambientais. Nunca se discutiu tanto sobre um mundo mais verde, mais socio-responsável, né, com o meio ambiente, não apenas o verde, mas também a sociedade como um todo, o que aquela tomada de decisão provocará em todo o meio ambiente, em todos os reflexos para a vida de pessoas, para a nossa própria sobrevivência, nossa própria subsistência e os impactos acerca disso. Isso é muito interessante. É objeto de estudo já de outros momentos. A gente visualiza muito isso, né, na nossa chamada DVA, no Balanço Scorecard, instrumentos contábeis acerca disso, mas nós também temos, inclusive, sustentação mais recente com as próprias normas contábeis, através dos pronunciamentos contábeis que foram regulamentados acerca dos nossos ativos ambientais e todo o cuidado acerca disso
dessa questão do impacto. Isso provoca nas organizações um cenário muito interessante, em que muitas vezes, quando não é satisfatório esse relacionamento com o meio ambiente, a gente visualiza a desvalorização de ações, a gente visualiza muitas vezes ações de protesto acerca das próprias tomadas de decisões que não são favoráveis ao meio ambiente por pessoas, e, enfim, a sociedade hoje ela procura valorizar de fato empresas que são sócio-responsáveis. O mundo começou a ficar atento a isso. E nós temos um papel importante por sermos geradores de informação, por contribuirmos para que organizações tenham divulgações de resultados e, claro, os impactos ao meio ambiente também vão ser importantíssimos. Olha que coisa legal para a gente também atuar, estudar, desenvolver. E as oportunidades. Adoção de novas tecnologias para eliminar atividades repetitivas e monótonas e dar maior agilidade nas rotinas diárias e no processamento de informações. Conversamos sobre isso no início da nossa palestra, nas constatações da indústria 4.0 até essa formatação, essa formação do que nós estamos chamando de contabilidade 4.0. Novas tecnologias de todos os lados no nosso dia a dia, para processos, para rotinas contábeis, trabalhistas, tributárias, a parte previdenciária. Então a gente vai ter aí muita coisa legal sendo incorporada ao nosso dia a dia por intermédio de tecnologia. A comunicação, tem tanta coisa acontecendo, tantas ferramentas disponíveis para facilitar a nossa atividade, exatamente para que haja essa eliminação do repetitivo, do mais do mesmo, o que sempre acaba acontecendo, para nós nos preocuparmos exatamente com geração e estratégia, de informação estratégica. Áreas em alta, o contador consultor, que se especializa em serviços de consultoria financeira, consultoria ecológica, auditoria, vão surgir outras áreas aí, mas pode destacar a consultoria financeira, que nós já conversamos também. Sites e blogs de contabilidade voltados ao ensino e à capacitação profissional em contabilidade, ganhando cada vez mais espaço no mercado. Contabilidade é a linguagem dos negócios. Então, não há como não se discutir sobre essa ciência que fomenta organizações. E aí o ensino, que vem sendo amplamente propagado, tem uns dados bem interessantes de alguns colegas nossos professores, que visualizam muitas vezes na graduação que contabilidade é o xodozinho de muitos profissionais que já têm uma primeira graduação. Contabilidade tem sido a segunda graduação de muitas pessoas, exatamente pelo ganho de conhecimento e visão holística que esses profissionais acabam tendo nas suas respectivas áreas de atuação. Não que haja o interesse de atuar como contador, mas compreender a ciência contábil para contribuir, para ela ser contributiva dentro do ambiente de negócios onde aquele profissional está inserido. Big Data. Essa tecnologia afetará quase todos os aspectos da contabilidade, como auditoria, impostos e contabilidade gerencial. Possibilitará relatórios em tempo real, auditorias contínuas e mais confiáveis e melhoria da experiência de cliente. Bom, para eu ter um bom Big Data, uma boa base de dados, eu preciso ter bons processos organizacionais e pessoas qualificadas para isso. É aquela base da pirâmide estratégica da informação. Uma boa gestão, pessoas capacitadas e uma boa ferramenta tecnológica para eu gerar boa informação. Então, o meu Big Data, onde eu vou retirar essas informações da organização, elas têm essas premissas de bom funcionamento. Aí, nossa contabilidade, com todas essas técnicas que hoje o mercado já nos possibilita, retira a informação do Big Data para análise rápida, por inteligência artificial, por RPA, processo automatizado, seja lá o que for, e aí sim eu sou muito tempestivo. É legal que a gente vai começar a ter uma contabilidade muito rápida, que é o que eu vejo como grande avanço para a gente. Que eu fico impressionado às vezes e fico com uma reflexão acerca da demora do processamento contábil. Por exemplo, muitas empresas só têm o seu balanço patrimonial naquela época de fazer o expédio contábil. Quantos meses já se passaram após o encerramento do exercício e essa informação fundamental, vital para a tomada de decisão da organização, ela só fica pronta praticamente no início do segundo semestre, após o encerramento do exercício. Então demora muito para a gente ter uma análise precisa. E eu garanto que ao empresário que vai utilizar aquela informação para a tomada de decisão, já perdeu a temperatura da decisão.
já perdeu o momento de tomar uma decisão. Então precisa de informação mais ágil, mais breve. Até societariamente a gente já enxerga isso. Nos contratos sociais das sociedades empresárias, a gente visualiza que o Código Civil determina, ao final do quarto mês, após o encerramento do exercício, os sócios vão deliberar sobre a aprovação das contas. Como é que eu posso aprovar contas se eu não tenho o fechamento de toda a minha estrutura patrimonial de resultados, que é o balanço? Por uma lógica societária, esquece a Receita Federal com as suas normativas do SPED contábil. Por uma ótica societária, o balanço deveria estar publicado antes do último dia do quarto quadrimestre, do quarto mês, né, do quadrimestre, do mês de abril. Então, muitas organizações não fazem isso. E societariamente está lá, que deve ter uma ata de aprovação das contas. Aí eu pergunto, quais profissionais estão atentos a isso também? Porque é normativo. Não estou dizendo que é ágil, mas é normativo. Devemos cumprir as normas. E muitas vezes isso também passa batido por muitos colegas nossos. Então, utilização de Big Data, contabilidade mais ágil. Vai ser legal entregar muito rapidamente balanço, balancete, relatórios de gestão, para que, de forma breve, um gestor tome decisão. As tecnologias, a inteligência artificial e o aprendizado de máquina, também chamado de machine learning, né? A computação em nuvem, o blockchain, Bitcoin e outras criptomoedas, Big Data BI, internet das coisas, ferramentas e software de comunicação ágil. Pessoal, utilizar tudo isso, principalmente eu vejo como a comunicação como fundamental pela proximidade. As outras ferramentas, elas permeiam aí o nosso back-office, a nossa estrutura, a nossa forma de atuação. Mas o relacionamento através dessas ferramentas de comunicação, eu vejo que imediatamente já são muito demandadas pelos profissionais de contabilidade. Isso sendo incorporado ao nosso dia a dia, mudaremos os modelos de negócio, como já foi dito. A gente vai começar a ter oferta de novos trabalhos, uma proximidade maior com o mercado ou com qualquer que seja a área de atuação dentro do nosso nicho, nosso escopo contábil. Então, essas ferramentas vão fomentar muita coisa para a gente e esse é um caminho sem volta, mas um bom caminho do qual nós estamos inseridos agora. Eu vejo muitas falas na nossa área contábil sobre o perfil do profissional de contabilidade, o que ele precisa ter, como é que ele deve atuar, enfim. Isso é muito importante para você saber nortear sua carreira, nortear sua atuação. Entre essas habilidades e competências para foco a esse profissional do futuro, do qual eu enxergo como presente, contabilidade, governança, compliance, entendimento e uso de tecnologia como blockchain e big data, visão estratégica de negócios, pensamento analítico, entender o negócio, entender como funciona uma organização na sua plenitude, no todo, análise de dados e orientação a dados, isso casa muito com o que a ONU trouxe nesse último relatório de outubro de 2020, boa comunicação e empatia, isso é extremamente importante. Hoje, na medida certa, tá? É muito interessante você colocar no seu dia a dia a simpatia, o humor. Não, as pessoas não querem mais esse tratamento muito sisudo, muito fechado. Elas querem a agradabilidade, melhor relacionamento. Isso é importante para a gente também. Muitas vezes nós não conversamos com outros colegas de outras áreas profissionais, até com os nossos clientes. Nós somos um grande repositório de informações. Nós temos muita coisa a contribuir com pessoas e organizações. Eu estou repetindo isso reiteradas vezes, mas a gente precisa ter uma melhor comunicação. Então, eu acredito que esse é um ponto de muito êxito para a gente, se nós melhorarmos comunicação, negociação e outros aspectos que são muito vinculados a relacionamento. A cooperação entre nós mesmos. Né? Nós termos uma forma de trabalho mais cooperada. E aí é interessante que no Brasil começam a surgir cooperativas de contabilidade exatamente dentro do teor do cooperativismo, para que nós fiquemos mais próximos, não mais somente com os clientes, a proximidade com o cliente, mas nós mesmos termos melhores relacionamentos e fazermos negócios. Muitas vezes eu tenho uma expertise numa área X e você tem na área Y. Por que não formatar uma aliança acerca disso? Ou então aqueles casos em que eu atuo num determinado estado, eu preciso de outro colega meu em outro estado por uma situação específica. Por que não termos, né, essa proximidade? E um outro ponto importante, o gerenciamento de crises, porque nós vamos ter casos em que as empresas vão estar bem, mas em outros casos elas não vão estar. Como é que eu posso
tirar uma organização da crise, ou posso trabalhar com esta organização com vistas a ela sair da crise por conta dos mais variados motivos que possam afetar o desempenho, o patrimônio, que levem essa organização a um cenário não tão bom. Então é importante eu começar a ter compreensão dessas N habilidades, além, claro, do conhecimento técnico e contabilidade, que isso é primordial e fundamental. Eu trago uma publicação que eu coloquei lá no meu Instagram exatamente por isso, né? Eu tenho formação contábil desde 2003, quando me formei em ciências contábeis. E lá no iniciozinho da graduação e até hoje, eu fico ouvindo essa história, contador profissional do futuro, contador profissional do futuro pessoal. Esse futuro chegou faz tempo. Nós somos profissionais do presente. É isso que a gente tem que colocar na nossa cabecinha. O momento de brilhar com contabilidade é agora. O momento de gerar resultado com contabilidade é agora. O momento em que você tem que desenvolver sua carreira e prosperar com contabilidade é agora. Mas é claro, estamos numa ciência que demanda muito conhecimento, muito estudo, muita atualização. E não esqueça, muito relacionamento, relacionamento estratégico. Então, conheça muita gente, conheça as pessoas certas que fomentam negócios a você, que possibilitam naturalmente a você possibilidades das mais variadas para o seu crescimento. Estude, se qualifique, tenha bons colegas e bons parceiros com você e boas equipes que queiram do mesmo propósito que você prosperar, avançar, ter melhor carreira, ter melhor desenvolvimento, ter êxito nessa profissão tão maravilhosa. Meus amigos, me despedindo de vocês, mas deixando uma mensagem importante. Gosto muito dessa frase do J.R. Tolkien, né, o criador do Senhor dos Anéis, né, o Hobbit. É o trabalho que nunca é começado, que mais demora a terminar. Então, que você arregace as mangas, que você avance, que você conquiste aí seus objetivos. Lembre, você tem um objetivo para alcançar o resultado, um caminho a percorrer com planejamento, com uso de recursos, com muito esforço e dedicação. Não é fácil crescer, digo sempre isso, mas o resultado, a colheita sempre vale muito a pena. Então curta sua jornada de desenvolvimento para você ingressar de forma mais eficiente nessa contabilidade 4.0, essa postura do profissional de contabilidade, utilização de N tecnologias para que você visualize tudo o que você espera da nossa profissão, que você obtenha tudo o que você esteja desejando, os seus sonhos e projetos. Então fica aqui meu muito obrigado, agradecer aos meus amigos do CRC Goiás, a todos os outros amigos palestrantes, principalmente você que esteve comigo nessa palestra, nesses nossos 40 e poucos minutos aí de discussão. Espero que você tenha a oportunidade de mandar lá um print lá no meu Instagram, o @prof.fernandosampaio. Você mande lá uma mensagem no direct, alguma coisa nesse sentido, para a gente bater um papo, continuar conversando sobre esse tema, que é um tema que me encanta e eu vejo que, de fato, o futuro da contabilidade chegou e a gente tem que discutir isso muitas e muitas vezes. Um grande abraço a você, até breve.